vai firme. Tá. Só, Heber, então? Só um minutinho, só para... Isso, pode começar. Tá, então, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa jornada retórica, né, de retórica e argumentação. Hoje nós vamos privilegiar a abordagem entre a retórica e os estudos da literatura do Renascimento e do Barroco, promovida pelo Grupo ERA, né, Grupo de Pesquisa de Estudos Retóricos e Argumentativos, sob a coordenação do professor Luiz Antônio Ferreira, que está aqui conosco, e que é uma realização do programa de pós-graduação em língua portuguesa da PUC. A palestra de hoje, ela é transmitida e gravada pela plataforma Teams, com possibilidade de interação via chat, né? De modo que, ao final da exposição da professora, os comentários eles serão lidos ou abertos diretamente para a nossa palestrante. Nós vamos pedir que todos desliguem as câmeras daqui a pouquinho e o som para que a gravação fique sem interferências. A professora vai realizar a sua apresentação em aproximadamente 30 minutos, não é, professora Sarissa? E depois nós vamos abrir espaço para as perguntas enviadas pelo chat, que fica sob a supervisão da Soraya, e aqueles que não tiverem acesso ao chat, por conta do Teams, né, de uma restrição do Teams, nós vamos abrir diretamente, vocês podem fazer a abertura do microfone e fazer os comentários diretamente à professora, né, ao final da apresentação. Aí vocês podem fazer a pergunta diretamente à professora. Nós lembramos também que para os inscritos na jornada, nós vamos oferecer certificados, né? Nós vamos fornecer certificado, e o certificado fica disponibilizado no nosso site. Eu vou passar, então, a palavra para o professor Luiz Antônio, e depois eu vou ler o currículo da professora. Obrigado, Ana Lúcia. Professora Sarissa, a gente está muito honrado de recebê-la nas jornadas de retórica. Esse grupo é sempre muito curioso intelectualmente. Essa é a nossa primeira vez que estamos tendo algum contato com o Chile, então é uma grande oportunidade de conhecê-la e de propiciar a senhora que conheça como é que o Grupo ERA opera. A gente tem vários grupos aqui de retórica nesse país, tem o Grupo PARE, tem o grupo da professora Lineide, que infelizmente nos deixou, tem o grupo da professora Maria Francisca, lá no norte, e é um conglomerado de pessoas lutando muito mesmo para que a gente consiga difundir nesse país os trabalhos de retórica. Quando a Catrine me disse que a senhora é da literatura, eu disse, maravilhoso. A gente tem recebido pessoas ligadas ao direito, pessoas ligadas à psicologia, enfim, todas as áreas do conhecimento têm infiltrações na retórica. Então, o nosso propósito hoje é, primeiro, agradecer muito a senhora por ter aceito esse convite e fazer, na sequência, um convite para que entre no site do Grupo ERA, Grupo Estudos Retóricos e Argumentativos, para conhecer um pouco das coisas que a gente está fazendo aqui no Brasil. E a gente está muito curioso para ouvi-la e, portanto, eu vou parar de falar e vou passar isso para a Ana Lúcia. Obrigado mesmo, viu, professor? Agradecemos, então, reiteramos, né? Agradecemos muitíssimo a professora Sarissa, estamos muito honrados com a sua presença e agradecemos por aceitar esse convite e sabemos que será um momento muito rico para o nosso grupo, né? Para o Grupo ERA. E agradecemos também a gentileza de a professora efetuar sua apresentação em português. Ela disse que vai fazer a apresentação em português, né? Então, o evento hoje, o título é A Questão das Paixões
em algumas reflexões retórico-poéticas do Renascimento e do Barroco. A professora Sarissa Carneiro Araújo, ela é doutora em Letras, licenciatura em Língua e Literatura Hispânica, com menção em Literatura, e professora do Departamento de Literatura da Faculdade de Letras da Pontifícia Universidade Católica do Chile. Tem sido pesquisadora responsável por diversos projetos de pesquisa na área de estudos coloniais. É autora do livro Retórica del Infortúnio, Persuasión, Deleite e Ejemplaridad, em el siglo XVI, obra publicada em 2015, e é editora de vários volumes monográficos de revistas. Ela publicou diversos estudos sobre Pedro de Oña, entre os quais está a sua edição de Temblor de Lima e outros poemas para El Marquês de Montes Claros, obra de 2018, bem como os livros Poesia e Censura em América Virreinal e El Caso del Processo contra Arauco Domado, publicada em Lima, 1596, por Pedro de Oña, Fundo de Cultura Econômica, publicado em 2022. Sua produção acadêmica na área é muito rica e atualmente é coordenadora do programa de doutorado em licenciatura da PUC do Chile. Então, professora, a palavra é sua. Muito obrigada, professora Ana Lúcia, muito obrigada a todos. Quero agradecer muito sinceramente esse convite para participar na jornada de retórica do grupo de pesquisa, estudos retóricos e argumentativos. Para mim é realmente um prazer e uma honra compartilhar minha pesquisa com os colegas presentes. Tenho que assinalar que o que vou ler hoje é parte de pesquisas desenvolvidas há alguns anos, que tomaram corpo, sobretudo, no livro que mencionou a professora recentemente, Retórica del Infortúnio, Persuasión, Deleite e Ejemplaridad, que foi publicado no ano 2015 em Madrid pela editora ibero-americana Verfurt. E também algumas das coisas que vou falar aqui estão num volume de revista, uma revista que se chama Colonial Latin American Review, e que coordenei com o título de Pasiones Americanas, Entramados Afectivos en la Literatura Colonial. E esse volume da Colonial Latin American Review vai ser publicado nesse ano, 2022. A questão central que eu levantei no livro Retórica del Infortúnio partia de perguntas como as seguintes: como entenderam os retores antigos, medievais e da primeira modernidade, que deviam ser ditos os infortúnios e os padecimentos humanos, de modo geral, para que esses fossem persuasivos? Quais os modos recomendados para mover as paixões do medo e da comiseração, que são as paixões que tentam provocar no auditório os relatos de infortúnios e de padecimentos? Quais as principais novidades no tratamento retórico desse assunto, nos tratados retóricos e poéticos do século XVI, em comparação ou em relação com o legado da tradição clássica bizantina e medieval? E, finalmente, como textos concretos de infortúnios, sobretudo crônicas e relações de naufrágios, no contexto da expansão ultramarina ibérica, assumiam, ou então, talvez, contradiziam essas prescrições retóricas antigas e modernas. Enfrentar essas perguntas supôs abordar, no entanto, uma questão prévia, que, na verdade, como vocês bem sabem, tinha sido objeto de discussão e polêmica desde a retórica antiga, isto é, a pertinência de uma técnica retórica baseada nas paixões. Como vocês sabem, já Aristóteles, na retórica, afirmava que apenas as provas
por persuasão são válidas e que tudo mais seria supérfluo, explicando logo depois que os entimemas são o corpo da persuasão e que mover a suspeita, a compaixão, a raiva e a outras paixões semelhantes da alma não se condiz com o assunto. Traduzo, faço uma tradução, talvez não exatamente literal, mas das edições que tenho. Essas afirmações, como vocês também sabem, entram em forte contradição mais tarde com o que Aristóteles afirma em 56a, 2-25, e sobretudo com o desenvolvimento do livro segundo, 1-2, onde as paixões são consideradas uma das 3 pistas em technai, ou seja, um dos 3 meios de prova ou proposições persuasivas, tão importantes quanto os argumentos racionais ou objetivos. O próprio Stagirita vai confirmar isso na sua poética, como vocês sabem, 19.456b, cito: a retórica diz respeito a todas aquelas coisas dispostas no discurso, entre elas provar ou refutar, amplificar ou diminuir, mas também excitar as paixões como a compaixão, a raiva e todas as paixões desse tipo. No livro segundo da retórica, em 1378a, Aristóteles diz, cito novamente: é claro que as coisas não são as mesmas para quem sente amizade, para quem sente ódio, nem para quem está zangado do que para quem está calmo, ou completamente diferente, ou é diferente em magnitude. As paixões associadas ao sofrimento e ao prazer, e, portanto, aquele apetite sensível que é mutável, são pura confusão, mas também um estado do espírito reversível, passível, portanto, de oposição ou inversão. Do ponto de vista retórico, isso é importante: as paixões são suscetíveis de techné. As paixões são, ao mesmo tempo, como diria Maier, o incontrolável e o redutível. Sua modulação obedece, na retórica aristotélica, a um princípio estrutural daquelas 14 paixões consideradas, que procuram definir a identidade do sujeito em relação aos outros, e sua referência ao outro varia conforme aquele seja visto como superior, igual ou inferior em seus atos, o que na poética de Aristóteles, como nós sabemos, afeta a distinção dos gêneros. A retórica pós-aristotélica reconheceu amplamente o movere audientium animus como um dos objetivos centrais, um dos 3 objetivos centrais do orador. No entanto, como vocês também sabem, apesar disso, as artes da oratória nem sempre deram destaque às paixões, tal como fizeram na retórica aristotélica. Como sublinhou Friedrich Solmsen, a consideração do affectus, depois de Aristóteles, geralmente ficou restrita ao proêmio e ao epílogo, como aquelas partes nas quais o orador devia mover especialmente as paixões. Se Aristóteles havia dedicado a maior parte do livro segundo da retórica aos afetos, considerando as suas partes e todo o demais, a retórica posterior vai reduzir significativamente seu tratamento, perdendo, de certo modo, força aquele esquema delineado pelo Stagirita das 3 pistas ou meios de persuasão. A natureza das emoções continuou sendo analisada em detalhe, mas as paixões nem sempre foram reconhecidas como uma das questões fundamentais no sistema retórico. Por exemplo, isso acontece em 2 obras que são fundamentais para o processo da apropriação romana da teoria helenística, a anônima Rhetorica ad Herennium e a Retórica Juvenil de Cícero, De Inventione Rhetorica. Em ambos textos, em ambos tratados retóricos, se reconhece como um dos propósitos do orador, junto com ensinar e deleitar, mover as emoções nos ouvintes. No entanto, a consideração dos movimentos das paixões vai se reduzir aqui ao tratamento da exórdio e peroratio. Nessas partes do discurso, no entanto, tanto Rhetorica ad Herennium como De Inventione Rhetorica fazem uma sistematização que vai ser fundamental para a retórica posterior e que vai ser fundamental na primeira modernidade, no século XVI, sobretudo. Em De Oratore,
No entanto, 242, 178, Cícero afirma, e cito novamente, os seres humanos tomam mais decisões por ódio ou paixão, por desejo ou raiva, por dor ou alegria, por esperança ou medo, ou por erro, ou por qualquer impulso mental, do que por uma verdade, ou uma regra precisa, ou um princípio jurídico. Esse componente irracional também estaria, segundo Cícero, e de modo importante, no poeta. O poeta, então, o retórico deve assemelhar ao poeta, uma semelhança que também é traçada no fato de que o orador deve sentir as emoções que pretende transmitir. Não é possível, claro, fazer o ouvinte sentir paixões como dor, ódio, inveja, medo, induzir a chorar ou a ter pena, sem que esses sentimentos, diz Cícero no De Oratória, impressos a fogo no próprio orador. Isso em 245, 189. Em Instituto e Oratória, Quintiliano, embora não reserve um lugar específico para a consideração das paixões, porém, ao longo do tratado, como vocês sabem, vai revelar uma grande preocupação com esse assunto. Quintiliano trata cuidadosamente da importância, por exemplo, da conquista da benevolência no exordium, e também entrega um número importante de preceitos sobre a miseratio e a inflammatio no epílogo. No entanto, apesar disso, além das partes do discurso, exordium, peroratio, Quintiliano insiste que também o orador pode mover paixões em qualquer momento, desde que a causa o permita. Em alguns casos, como nas causas atrozes ou causas miseráveis, o uso das paixões, diz Quintiliano, é essencial. Passando ao Renascimento, então, digamos, sem muito tempo para tudo que acontece depois, não é, de Quintiliano, apesar das grandes transformações que a retórica sofre durante o Renascimento, por exemplo, a mais importante é a limitação do seu campo a elocutio, né? Isso ocorre, sobretudo, como vocês sabem, depois de Rodolfo Agrícola, em que a dialética toma essa competência da inventio. Porém, em muitos autores do século XVI, as paixões continuam sendo uma questão de primeira importância. Isso acontece, por exemplo, em De Ratione di Cendi, publicada em Louvain em 1533, pelo famoso humanista valenciano Juan Luis Vives. Juan Luis Vives diz em De Ratione di Cendi que o ensino da retórica não deve ser feito imediatamente depois da gramática, porque aprender a fala, a arte da fala, a oratória, pressupõe grandes temas da filosofia que sustentam o argumento, supõe um conhecimento de tempos passados, costumes de vida dos destinatários, um senso de verossimilhança e probabilidade e, sobretudo, não menos importante, diz Vives, e cito, os mecanismos pelos quais os nossos espíritos são impelidos ou retraídos, são acionados quando estão calmos ou aplacados quando estão agitados, e essa, diz Vives, é a tarefa principal do orador. Novamente aqui faço uma tradução do texto latino. Para Vives, são 4 as partes da retórica, de fato: o ensino, e ele segue a divisão proposta por Agrícola entre explicação e prova, a persuasão, a retenção do ouvinte e, por último, o movimento dos afetos. Vejam que é bem diferente das partes retóricas da retórica clássica, não é? Vives procura evitar qualquer confusão quando afirma enfaticamente: o uso das paixões não implica um incitamento à malícia. Os afetos são indiferentes, nem bons nem maus, embora, claro, se possa fazer um bom ou mau uso deles. Quando a razão vê o seu poder de persuasão enfraquecido, o orador, com certeza, pode recorrer aos afetos para aumentar a eficácia, diz Vives, da verdade e do bem. Juan Luis Vives vai fazer uma distinção que vai ser importante entre os afetos ásperos e os afetos suaves. Aqueles, ou seja, aqueles que nascem do amor, como a simpatia, a alegria, a compaixão,
são afetos doces e suaves, enquanto que aqueles que nascem do ódio, e em geral do mal, são esses afetos ásperos ou cruéis. Isso é muito relevante para Vives, porque Vives diz que o discurso deve ser movido com afetos ásperos ou brandos, levando em conta principalmente a excessiva simpatia ou excessivo amor que cada um sente por si mesmo, e a tendência a sentir, de modo geral, afetos ásperos pelos outros, suspeita, ódio, indignação ou raiva. Portanto, é claramente mais fácil, diz Vives, mover os afetos ásperos do que os suaves. E Vives sobrepõe, desse modo, o ethos e o pathos, afirmando, por exemplo, que os homens maus ou os homens idosos, por exemplo, são difíceis de persuadir com relação aos afetos suaves, porque eles são desconfiados e geralmente assumem que os outros são iguais a eles. Então, é importante essa conjunção entre ethos e pathos, que já era muito importante desde a retórica antiga, claro. Portanto, Vives diz que é absolutamente necessária uma completa análise do ethos. Quem somos? Quem são aqueles que queremos excitar ou calmar? Quais são os seus julgamentos sobre as coisas? A que dão importância, a que não? A que afetos são propensos em virtude de seu caráter, convicção, costumes, idade, sexo, hábito, lugar e tempo? E, sobretudo, diz Vives, porque mover paixões é uma arte que exige uma precisão total. É como fazer vibrar uma lira, diz Vives, é uma lira que está tensa, nem mais alta, nem mais baixa, conseguindo uma completa precisão e medida. Porque qualquer falta de ajuste pode ter um efeito oposto muito negativo para o orador. Vives diz que às vezes, e na verdade muitas vezes, depois de ter derramado lágrimas num assunto alheio, depois de se acalmar, alguns chegam a rir do mesmo assunto. Portanto, as causas que se transformaram em raiva ou em indignação, depois podem parecer coisas muito leves. Nesse ponto, ele vai reiterar o símile da lira, adquirindo conotações metafóricas ainda mais complexas, porque ele vai dizer, devem-se tensar as liras para manter a mesma proporção, a mesma harmonia, para que qualquer corda que for tocada soe nas demais de maneira semelhante. Assim, as paixões podem se mover por semelhança entre as pessoas, o que exige essa proporção exata, pois são movidos pela mesma causa nos casos dos outros, como nos nossos, depois de colocarmos na situação deles. Eu gostaria de exemplificar esses assuntos gerais que vocês bem conhecem, com algumas questões próprias das paixões associadas aos casos de infortúnios, padecimentos e desventuras, que as paixões que são, como sabemos, principalmente o medo e a comiseração, não é? Volto a Aristóteles para dizer que já na retórica, as ocorrências da fortuna, sobretudo casos de fortuna adversa, infortúnios, sofrimentos, provocados por essa condição azarosa da vida humana, estão relacionados com os afetos do medo e da piedade, ou comiseração. Afetos que estão ligados entre si, na medida em que o movimento da comiseração requer anteriormente o mover o medo. A turbação e a tristeza do medo são despertados, segundo Aristóteles, sobretudo por uma imagem do mal destrutivo, que deve ser doloroso e iminente. Iminente, porque o que está longe não pode causar medo, e destrutivo, porque deve ser capaz de trazer grandes dificuldades ou desastres. Quais são as coisas que provocam esses afetos? Vai dizer o Stagirita que são várias, por exemplo, a injustiça, a virtude ultrajada, a inimizade com quem pode nos prejudicar, os perigos, e também, cito, todas as coisas que, quando acontecem ou estão prestes a acontecer, inspiram compaixão.
Então, abre-se uma nova pergunta: quais são essas coisas que, quando estão prestes a acontecer a outros, inspiram compaixão? E também são várias. São coisas que causam tristeza ou dor física, vários tipos de morte, violência contra o corpo, maltratos, velhice, doença, falta de comida, mas também, diz Aristóteles, todos aqueles grandes males que nascem da fortuna, ou seja, dessa condição azarosa da vida humana. Aquilo que dá ou tira a deusa fortuna. Quanto às pessoas, Aristóteles especifica que a compaixão aparece diante do mal destrutivo naqueles que não o merecem. Quer dizer, é possível ser compassivo, sobretudo com os honestos, com aqueles que não são dignos de sofrer dano e, portanto, não despertam indignação, mas sim pena. Porém, ao mesmo tempo, o temor é movido quando se mostra que outros, superiores ou da mesma condição do ouvinte, estão sofrendo males, julgando ser pessoas que não deveriam sofrer tais males. E vou citar novamente Aristóteles, por coisas e momentos que não se podiam esperar. Então, ele explica a importância disso mais tarde, quando diz, cito, acima de tudo, somos inspirados pela compaixão que as pessoas virtuosas se encontram nesses transes, porque tudo isso, porque parece próximo, provoca a nossa piedade, ainda mais quando o sofrimento é imerecido e colocado diante dos nossos olhos. Essa é uma questão, como vocês sabem, fundamental, o colocar diante dos olhos, que é a definição da êcfrase, o que depois os latinos vão chamar de evidentia, né? É uma questão central para mover o medo e a comiseração. Porque, junto à descrição minuciosa ou ecfrástica, claro, também são importantes os gestos, as vozes, as vestimentas, as atitudes teatrais que excitam ainda mais a compaixão ao mostrar o mal, tornando próximo e ameaçador. Ações, palavras, tudo relacionado com quem está na situação de sofrimento, tudo isso é especialmente eficaz para mover esses afetos. E com o uso dessas técnicas, o que parece muito distante, como a própria morte, torna-se iminente por meio da fantasia, ou seja, da imagem posta diante dos nossos olhos, que move, consequentemente, o medo e a compaixão. Essas ideias vão ser fundamentais no que diz respeito ao procedimento artístico, que visa colocar diante dos olhos a imagem dos males e infortúnios. Êcfrases, descrição com enargeia, mas também a amplificação, a fantasia através de figuras também elocutivas, figuras retóricas, figuras poéticas, como, por exemplo, a prosopopeia, vão ser todas recuperadas por grande parte dos retóricos do século XVI. Vou mencionar aqui novamente a Juan Luis Vives, antes de passar a outros autores. Em Terratione Dicendi, Vives cita a Aristóteles justamente para sustentar que os silogismos dialéticos são ineficazes para o movimento da alma. Vives diz, os afetos, embora estejam entre a mente e os sentidos, estão mais próximos dos últimos, ou seja, estão mais próximos dos sentidos. Portanto, são mais facilmente estimulados pelo singular do que pelo universal, do que se vê ou do que pelo que se ouve apenas. Vives insiste, as ações da mente, de fato, são contrárias ao afeto e retardam o seu impulso. Consequentemente, comparações, imagens, semelhanças, tudo o que fizer mais próximo aos sentidos é especialmente útil para movimentar os afetos. No caso dos males e infortúnios, Vives vai sublinhar, seguindo novamente Aristóteles, que é preciso colocá-los diante dos olhos. Os infortúnios, os males, é preciso colocá-los diante dos olhos, narrá-los com evidência, de tal forma que, mais do que narrados, pareçam estar acontecendo naquele momento perante nós, nos olhos da fantasia, nos olhos internos da mente, que não se movem mais como afetos estranhos, mas que como se estivessem acontecendo conosco ou com os nossos.
A importância da evidente é apontada por Vives também no seu tratado De Anima et Vita, que é de 1538. No capítulo 7º, no livro 3º, que trata especificamente da compaixão, Vives cita a Horácio. Vou citar a Vives citando a Horácio. As coisas que penetram nos ouvidos impressionam a mente mais fracamente do que aquelas que são oferecidas aos olhos atentos. Portanto, o que diz Vives aqui é que o efeito persuasivo de uma cena exemplificando o costume romano, por exemplo, de mostrar o acusado esfarrapado no fórum, na assembleia, com feridas, com cicatrizes, o peito nu, ou as roupas com sangue, tudo isso permite a capacidade de impressionar que está mais presente nos olhos do que na mente. Porém, também a fala, às vezes, é mais forte do que a vida. Há acontecimentos, diz Vives, que se desenrolam em nossa presença e que, no entanto, não provocam tanta emoção quanto uma narração, uma história, algo escutado. Trata-se, na verdade, diz Vives, de uma manipulação retórica em que opera a fantasia e o pensamento, a imaginação dos males que são atuados e ouvidos e que poderiam, através dessa fantasia, ser sofridos pelos nossos filhos, pelos nossos esposos, esposas, pelos entes queridos ou por nós mesmos, ameaçados por um destino comum. Não tenho tempo para aprofundar nisso e continuo dizendo que apesar dessas semelhanças entre Vives e Aristóteles, há também importantes diferenças. Por exemplo, diferentemente de Aristóteles, Vives não faz depender a compaixão do medo, mas sim do amor e dos afetos suaves. A compaixão, claro, aqui tem todo um ethos cristão de parte de Juan Luis Vives, a compaixão é um sentimento concedido por Deus para os homens, para sua mútua ajuda, para consolo nos infortúnios da vida. A compaixão compensa as deficiências do amor, diz Vives. O preceito da sabedoria e do bem é que os homens estão unidos uns aos outros pelo amor e, portanto, a sabedoria e a própria natureza, diz Vives, inspira e impõe a compaixão. Vives rejeita, de fato, veementemente a possibilidade contemplada pelos estoicos, e vai citar aqui a Sêneca, de que é possível não ser afligido pelos infortúnios alheios. E como vocês bem sabem, isso é um tema que eu trato longamente no meu livro, que seria impossível até sentir prazer pelos infortúnios alheios, né? Mas não vou ter tempo para tocar esse tema. No entanto, Vives diz, não há nada mais típico da natureza humana do que ter pena dos aflitos. A compaixão nasce da semelhança e a conformidade dos espíritos humanos entre si, e o espírito só pode ferir quando contempla os males alheios, porque necessariamente se pensa exposto e subjugado aos mesmos males. Agora eu vou falar de outros autores. O gramático espanhol Antônio Nebrija vai lembrar no seu texto Ex-Aristóteles, na sua retórica Ex-Aristóteles, Cicerone e Quintiliano, que é de 1515, que as várias mudanças de fortuna e a deploração do nosso destino, da nossa fortuna, e também mostrar um espírito forte e paciente nos infortúnios, tudo isso, especialmente no epílogo, move bastante a paixão da misericórdia. Do mesmo modo, o retórico Garcia Matamoros vai citar Cícero e a retórica Ad Herennium para mencionar que o orador, quando dá a conhecer infortúnio, solidão, escassez, calamidade e outras coisas desse tipo, está tentando despertar a benevolência, mas através da comiseração. Sobretudo, nesses autores de inspiração latina, o movimento da comiseração vai receber uma completa sistematização no que refere ao modo de compor uma conquestio que é aquela parte final do discurso jurídico de defesa, que apela, como vocês sabem, justamente à paixão da comiseração, quando a acusação, pelo contrário, recorre à indignação. Isso já tinha sido sistematizado nas retóricas latinas, por exemplo, em De Inventione, de Cícero,
que vai localizar e explicar detalhadamente quais são os lugares comuns, os loci da Conquestio. São muitos, como vocês sabem, são 16. Vou mencionar aqui apenas alguns para aqueles que não tenham muito presente esses loci. Por exemplo, deve-se mostrar a prosperidade desfrutada antes e os infortúnios que afligem agora, ou lamentar as circunstâncias do infortúnio, por exemplo, se se trata da morte de uma criança, lembrar o encanto de sua juventude, as esperanças que ela despertou, etc. Ou também expor as afrontas, as humilhações, as ofensas, os atos indignos da idade, ou do nascimento, ou da fortuna anterior, ou apresentar à vista de todos, mas um por um, detalhadamente, todos os infortúnios, para que o ouvinte possa vê-los e possa compadecer dos próprios acontecimentos, como se estivesse assistindo e não apenas ouvindo, ou assinalar que aquela situação infeliz vai contra o que se esperava, pedir ao auditório que imagine um caso semelhante, ou a prosopopeia, que vai ser muito eficaz, dizem os latinos, atribuir palavras a seres mudos e inanimados, que é um recurso que, segundo eles, não sei se isso continua sendo válido, né? É um recurso que comove profundamente o espírito dos ouvintes. E isso entre muitos outros loci. No entanto, e isso é algo que trato no meu livro, o movimento patético do epílogo, dizem esses retóricos antigos, não deve durar muito. Segundo vários, como já dizia o anônimo da retórica ad Herennium, e também Cícero, em De Inventione Rhetorica, atribuindo essa máxima a Apolônio Molon, diz a máxima, né? Nada seca mais rápido do que uma lágrima. Alguns vão dizer, nada seca mais rápido que uma lagriminha, ou uma lagrimazinha, não sei como se diz. Uma vez alcançada a comiseração do ouvinte, não convém parar na súplica, vai dizer Quintiliano também. Até os sentimentos verdadeiros têm um fim, e muito mais aquelas emoções que são fingidas ou movidas pelo orador. Portanto, a detenção excessiva nos males que provocam comiseração cansa o público e, desse modo, perde todo o efeito, a emoção que foi possível mover, a emoção se acalma, perde o primeiro ímpeto e se recupera a razão. É por isso que Quintiliano é muito claro, muito enfático em aconselhar que apenas o orador que tenha uma capacidade totalmente comprovada tente chegar às lágrimas. A moção da comiseração, que é o afeto mais forte de todos, carrega o perigo, o muito perigoso risco de fracassar na tentativa e que pode, como já disse, causar risos em vez de lágrimas. Então, diz Quintiliano, insistindo, o orador que decidir apostar na miseratio deve investir na amplificação por meio de expressões e frases, mas também em adornos que a ocasião exige, já que nenhuma coisa miserável ou atroz pode ser contada sem afeto. Da mesma forma, algumas coisas menores podem ser mostradas como males intoleráveis. Isso através da força da eloquência que excita e anima as paixões, além da própria natureza da matéria. Porém, tudo isso deve ser feito com esse extremo cuidado para não cair no afeto oposto. Como fazê-lo? E sigo com Quintiliano. Quintiliano diz, então, que a primeira máxima para aquele que se atreva a mover essas paixões de risco tão perigoso deve ser mover o afeto nele mesmo. Lembra Quintiliano, seguindo a Horácio e a Cícero, mover as paixões no próprio orador, seguindo a técnica da fantasia ou imaginatio, ou seja, a representação interna das coisas, como tendo-as diante da vista, e junto com as coisas, as vozes, as ações das pessoas, todas as circunstâncias que o cercam. No caso do movimento da compaixão, o orador deverá imaginar com todo detalhe que ele próprio sofre as desgraças que vai descrever, colocando-se no lugar daqueles que sofreram calamidades, cobrindo-se totalmente dessa dor, colocar-se no lugar do órfão, do náufrago, do que corre perigo, necessariamente
vestir as suas paixões. E com elas vestidas, o orador tem que se comover até que as lágrimas saiam naturalmente de seus olhos, insiste Quintiliano. Juan Luis Vives, como já disse antes, vai insistir na necessidade de que o movimento das paixões atenda a uma técnica com total precisão, com esse símile da lira. Vou tomar esse tema novamente para falar disso que estava sublinhando com Quintiliano. As frases e as palavras não devem ser, portanto, nem maiores nem menores do que o que convém, nem alheias ao momento, nem ao lugar, por menores que sejam, porque os afetos despertados podem se voltar perigosamente contra o orador, provocando o que Vives chama animosidade ou zombaria. Por essa razão, somente um conhecimento pleno do ethos do auditório, diz Vives, vai deixar o orador num território sólido. Rever todos os costumes e todas as circunstâncias do auditório. Só assim o orador pode se colocar no seu lugar, adotar sua mentalidade, o que é, claro, uma ficção surpreendentemente útil para encontrar o que precisamos, diz Vives. Então, as liras do orador e do auditório sendo tensionadas nessa total harmonia e proporção, fica tão eficaz que cada corda tocada produz o mesmo movimento na outra. E assim a descrição de bens e males de outras pessoas podem abalar os nossos espíritos, inclusive nas histórias ficcionais, naquela que nos regozijamos, rimos, choramos, esperamos, tememos, odiamos, nos indignamos e nos deixamos levar pela simpatia e pela raiva. Para isso, insiste Vives, a descrição vívida e amplificada é fundamental. As coisas apertadas, ou seja, sintéticas, essa mão apertada, não é, da dialética, não produz sentido. As coisas desenroladas, as coisas expandidas são as que movem. Professora, o microfone da senhora ficou mutado. Desculpa, Imagina. Voltou agora? Agora sim, perfeito. Quando ficou mudo? Um minutinho só. A Ok. senhora estava falando, mas já está ok. Ok, então, Vives vai citar a Quintiliano para dizer que essas coisas apertadas não movem os afetos, né? O sintético não move. O afeto tem que ser a amplificação, aquela que consiga mover os afetos. E para isso vai citar a Quintiliano, quando Quintiliano diz: quem não se comove muito mais com os livros 2º e 3º da Eneida do que com aquela famosa frase, apesar de ser muito aguda e engenhosamente sintética, e cita Quintiliano, os campos onde estava Troia. Ou seja, aquela frase muito sintética, muito aguda, os campos onde estava Troia, que remete a toda a destruição, não comovem, como sim comovem os livros 2º e 3º da Eneida, em que essa destruição, ou seja, as chamas desencadeadas entre as casas e os templos, o barulho dos telhados caindo, o clamor alto, os diferentes gritos, todos os efeitos desastrosos são amplificados pelo poeta Virgílio. Essa técnica envolve, nos níveis da inventio e da elocutio, estratégias muito precisas, como a fantasia ou imaginatio dos males e sofrimentos, que é uma imaginatio ativada no próprio orador, com base na amplificação, com enarguia, com evidência, para torná-los presentes e mover a comiseração. Porém, há outras técnicas importantes nessa questão, como também a dissimulação do artifício, que não seja observado o artifício por parte do auditório, também o uso de exemplos e parábolas, e o uso de várias figuras retóricas e poéticas, como já disse, como é o caso da prosopopeia. Foi, portanto, tarefa do orador encontrar o equilíbrio entre esses dois movimentos, ou seja,
a amplificação dos infortúnios e sofrimentos, a sua descrição vívida, amplificada, que seria a única forma de trazer os males àqueles que não os sofreram, tornando-os ameaçadores para mover o medo e a comiseração no ouvinte. E, por outro lado, essa outra questão de cessar o movimento afetivo naquele ponto exato em que o efeito desejado poderia ser frustrado, causando tédio ou frio no ouvinte, secando aquela lágrima que foi alcançada. Então, esse equilíbrio vai ser fundamental e vai ser observado em alguns textos que eu estudei, tanto de naufrágios como textos poéticos. Vou citar apenas uma frase que está na novela exemplar La Fuerza de la Sangre, de Cervantes, quando uma personagem, Leocádia, que foi violada e que está mencionando, fazendo um relato desse caso, para mover a compaixão do leitor, ela diz: a língua do aflito se ata e se desata, né? La lengua del afligido se ata e se desata, ou seja, tem que ser desatada para a amplificação, para trazer esses males à vista dos olhos, mas também atada no momento em que pode, né, ser contrário à causa. É interessante observar que essa intensiva retórica das paixões se desenvolveu paralelamente a prescrições sobre o controle e a dissimulação de afetos nos manuais de urbanidade, como, por exemplo, o Cortesão de Castiglione. Assim também como com uma prática poética que investiu de forma muito variável no mover das paixões. Como estudado por Remo Baudet e por Patrizia Mali, entre outros autores, os séculos XVI e XVII foram caracterizados pela construção de uma complexa ciência das paixões, que regulava simultaneamente o controle, a interpretação, a exibição e a dissimulação dos afetos e das paixões. No contexto de uma sociedade de corte que entendia a corte como um teatro, como um espaço de manifestação permanente de si mesmo, os diversos manuais de conduta prescreviam mecanismos muito concretos para domesticar as expressões corporais entendidas como manifestações visíveis dos movimentos psíquicos. No Cortesão de Castiglione, há uma primeira gramática afetiva muito importante para o Renascimento. Lá é modelado um cortesão ideal, cujo comportamento é composto, acomodado, diz Castiglione, cito, para mostrar muito menos fogo do que o que há, para contentar-se com o que parece pouco, para esconder seus desejos, ciúmes, desejos e prazeres. No cenário social, esse cortesão do Renascimento deve ser capaz de exibir o que Castiglione chama de afabilitar, uma afabilidade agradável, modos plácidos e modestos, discrição, gravidade, ao mesmo tempo evitando paixões violentas, caracterizadas pela erupção do desejo, da raiva ou da fúria. Isso vai imprimir, dizem os autores, uma tensão marcante, uma espécie de polarização entre a euforia e a disforia, na qual o sujeito devia ser capaz de controlar em todo momento a situação e a aparência afetiva. No decorrer do século XVI, e sobretudo no século XVII, esse idioleto das paixões se exacerbou no que se conhece como barroco, numa opacidade progressiva. Instalou-se um ideal de sujeito multiforme, capaz de se adaptar às mais diversas facetas, desde o controle pleno de si, como um meio para controlar os outros. A compreensão das paixões tornou-se o que se chama uma ciência do invisível, ou seja, a tentativa de esconder com vários meios, através das estratégias do segredo, por exemplo, a dissimulação ou a simulação e a pátina da cortesia. No mundo hispânico, esse processo foi estudado detalhadamente por Rodrigues de la Flor no seu livro Pasiones Frias, do 2015. Segundo esse autor, o uso constante dessas estratégias melancólicas ou estruturas defensivas visava construir sujeitos fortificados contra o cálculo, contra a sondagem da alma,
praticados pelas instâncias diversas que aspiravam a controlar o sujeito. As paixões violentas, portanto, se tornam cada vez mais ocultas, profundas e secretas, e isso produz um adensamento da interioridade que acabaria sendo distintiva das produções simbólicas do barroco hispânico, segundo Rodrigues de la Flor. Nesse contexto, vou terminando, a poesia, como a literatura de modo geral, foi objeto de preconceitos e suspeitas quanto à sua dimensão passional, ou seja, quanto à sua capacidade de mover paixões. Gêneros específicos como o romance de aventura, a literatura sentimental, os romances de cavalaria, entre outros, foram questionados por vários como prejudiciais à educação, principalmente de mulheres. Ao mesmo tempo, porém, a literatura foi defendida por alguns por sua função didática e moral, não apenas através da retórica aristotélica e da ideia da purgação das paixões, presente na poética de Aristóteles, que foi, então, recuperada, mas também pela ideia de que o descontrole passional mostrado pela literatura poderia exercer uma função didática ou exemplar. Ao mesmo tempo, uma importante linha de pensamento de tendência neoplatônica defendia a poesia como originária de um processo irracional, sim, em que o poeta era dominado por uma fúria poética, mas uma fúria poética que participa do divino. Por outro lado, o movimento afetivo na poesia também era defendido em termos de deleite. Nas palavras de Balbuena, no seu Bernardo, o prazer não podia ser alcançado sem mover as paixões da mente. E para movê-los no leitor, dizia Bernardo de Balbuena, o poeta que morava no México, já indicavam os retóricos que primeiro deve movê-los em si mesmo. Entre esses extremos, ou seja, a censura moralizante da literatura como incitadora de paixões desordenadas e a idealização, no outro extremo, neoplatônica da poesia como fruto do furor divino, havia também algumas considerações mais equilibradas da poesia e da literatura. Por exemplo, o exercício poético fora visto como um espaço ideal para a formação e a demonstração de atributos muito valorizados na época, como a graça, a engenhosidade, a discrição, todas essas virtudes importantes no ambiente de corte. Como signo do engenho, as sutilezas dos movimentos afetivos na sua forma de expressão e interpretação, ou também ocultação e alegorização, ocuparam um lugar primordial em diversos gêneros poéticos. Por outro lado, a poesia como um locus de exibição, às vezes sem freio, de paixões violentas, repentinas ou arrebatadoras, poderia ser pensado como um espaço seguro para visualizar, imaginar, ou mesmo ensaiar aqueles afetos que o eu fortificado do barroco hispânico não podia experimentar ou não podia exibir. Nesse contexto, as últimas décadas do século XVI e já claramente no século XVII, a moção das paixões derivou para um exercício cada vez mais intelectualizado, revestido de agudeza, muitas vezes de difícil deciframento, restrita a um destinatário culto, capaz de desvencilhar as relações longínquas estabelecidas por semelhanças ou diferenças entre assuntos e conceitos. Assim, já não mais era a êcfrase ou a amplificação, aquele espaço dilatado das paixões e dos males e infortúnios, mas sim aquele espaço sintético da agudeza e do engenho. Pelo contrário, já não através daquela êcfrase vívida, amplificada, pelo contrário, os olhos barrocos, protegidos por diversas lentes, foram alvo de um movimento afetivo que envolvia, sobretudo, o intelecto, pois só através dele se alcançava a esse sujeito fortificado, treinado no controle e também na dissimulação das paixões. Isso é tudo. Obrigada. Obrigada, professora.
Muito obrigada, professora. Estamos aí muito entusiasmados com a sua palestra brilhante. Eu vou passar a palavra para a Soraya, para ver se existem questões, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós também vamos abrir, né, para essas questões. Eu fiquei muito interessada em algumas colocações da professora. Não, eu creio que não daria tempo de fazer algumas perguntas que são muito específicas, mas primeiro, então, vou abrir para a Soraya, né? Vou deixar a palavra com a Soraya. Soraya, por favor, Soraya. Boa tarde, professora. Nós temos aqui o comentário da Andréia Honório. Ela diz: boa tarde. Quanto conhecimento a professora está nos trazendo? Minha mente está semeando ideias e lembranças em relação aos primeiros estudos sobre a poética do espaço de Gaston Bachelard e a leitura dos contos de Borges e Lígia Fagundes Telles. E aí tem a professora Cláudia Buchaim também, que diz: parabéns, professora, fiquei encantada com a sua palestra. Seus conhecimentos nos inspiram a estudar. Gostaria muito de ser sua aluna. Espero que volte em breve com mais palestras. Será um prazer ouvi-la. E aí, o professor Luiz, a palavra, professor Luiz, que é o nosso coordenador do grupo ERA. Professora, muito obrigado. A gente costuma dizer, nós temos tido momentos tão interessantes nessas jornadas, com gente tão inteligente, e cada um vê a retórica do seu ângulo e nos ilustra, e a gente fica muito agradecido por isso. Eu gostei, a senhora citou alguns autores, e eu queria saber se Garcia Montemorros, Libreiro, Vives, é uma bibliografia fácil, a gente consegue comprar esse povo para poder ler, porque são aspectos interessantíssimos. Quando se fala das paixões, por exemplo, achei lindo isso. Ao invés de usar as paixões eufóricas e disfóricas, que a gente empresta um pouco da semiótica, me parece muito latino-americano a gente falar de paixões ásperas, paixões brandas e paixões doces. É uma terminologia que me parece estar muito mais próxima do nosso modo de encarar as paixões, né? As paixões ásperas nascem do ódio, disse a senhora. É muito bonito isso e muito interessante. As paixões disfóricas nascem do ódio, e já é um outro papo, numa outra considerações de outra natureza, né? As brandas e doces nascem do próprio eu. Interessantíssimo. Gostaria de aprender mais sobre isso, e acho que está em Vives, não é? É fácil de achar, a gente consegue achar, tal, embora a senhora tenha traduzido maravilhosamente bem, viu? Sim, professor. Temos muita sorte em relação à obra de Vives. Não assim, Garcia Matamoros é um autor muito difícil de conseguir suas obras, mas a obra inteira de Vives está digitalizada. Eu posso enviar o link, porém, está em latim. Né? Então, mas tudo bem, você tem a Soraya aqui que traduz para nós, então pode mandar. Isso. Então, no caso das obras de Vives, temos muito fácil acesso aos textos completos latinos. E não tenho certeza se nessa página tem alguma tradução. Tem algumas edições e traduções ao espanhol recentes de arte de Ratione di Kendi, né, que é o tratado retórico. Não sei se do Anima et Vita, ou seja, do tratado moral, né, mas sim, posso mandar todas essas referências, e Vives é um autor extraordinário, sem dúvida. Vou ver o que posso encontrar aqui para mandar para vocês, mas
certamente alguns desses retóricos espanhóis são de muito difícil acesso, e há poucas edições, né, e traduções modernas dos textos retóricos que não sempre são os mais procurados pela teoria literária atual, de forma alguma. Mais um motivo para a gente agradecer. Ó, tem alguém que traduz, entende e faz brilhar, que é o seu caso nessa parte. Fiquei muito interessado. E, assim, cada nome suscita uma curiosidade diferente, né? Que acredito que estejam na bibliografia dos seus textos também. Se puder mandar para a gente, por favor, se isso, né? O livro A Retórica do Infortúnio, claro que vamos adquiri-lo. E aprendendo juntos. A gente agradece muito. Imagina, eu aprendo com vocês. Já estive lendo os livros ontem, comecei a lê-los, muito interessada nos livros de vocês, o das paixões, o do medo. Estive olhando com muito interesse. Muito bem. A nossa trilogia está bonitinha, viu, professor? Dá uma olhada lá do Logos, Etos e Patos e... A gente vai estudando o ano inteiro. Hoje, enquanto a senhora conversava, fiquei lembrando do Umberto Eco, que é o livro que a gente partiu esse ano para estudar Invention, né? E toda essa questão do incontrolável e do irredutível é muito nítido no Eco, da forma como ele vai misturando as paixões, e começa com um movimento de paixão que eu vou chamar de ásperas. Assim, morria de vontade de matar um monge. Matar um monge é ligado ao ódio, não é? E vai chegar na Invencio de forma maravilhosa e vai para o mundo medieval, e estuda o mundo medieval, e tudo isso a gente está tentando entender os traços de constituição, tanto do medo, mas, sobretudo, da própria Invencio, dentro da obra do Eco, para podermos expandir para as outras obras que a gente estuda. Nós estou muito feliz, viu, professora? E tem uns camaradas aqui do Grupo ERA, que eu vi por aqui de Soslaio, que estão enaltecendo a sua intelectualidade, mas não deixam de falar da sua beleza. É uma intelectual linda, e é verdade. Então, tem um povo que estuda cinética e prosêmica e já sabe dos efeitos da imagem sobre o auditório. Tudo isso é muito positivo. Porém, pode ser como aquele efeito da lágrima, né? Pode provocar ambos afetos. Soraya, tem mais alguém, Soraya? Tem, nós temos duas pessoas com a mão levantada, a Catrine e o Neilton Falcão. E tem depois uma pergunta de uma colega também. Catrine? Professora, quero agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Muitas informações importantes. Depois eu preciso ouvir novamente e anotar cada detalhe. Mas teve um momento que a senhora falou sobre a harmonia entre o orador e o auditório, entre o ethos e o pathos, e que um deslize pode acontecer um resultado não esperado, né? Pode até acontecer algo trágico. E aí eu pensei no teatro, né? Como fica difícil para um diretor, um dramaturgo, né? Poder prever isso, principalmente no teatro antigo, enfim, sobre essa questão. Mas como prever esse auditório? Só isso. Obrigada, professora. É muito difícil, e sempre fica a sensação, ao ler esses tratados, que tentam sistematizar o que, de certa forma, é impossível de sistematizar, né? E dá a impressão sempre de que há um espaço muito amplo para uma intuição, né? E por isso a imagem da lira, né? Porque não é possível dizê-lo de uma forma mais concreta. Claro, estão todas as técnicas, mover as paixões em si próprio, depois a imaginação, a fantasia, a amplificação, a êxfrase vívida, as figuras retóricas. Porém, em toda essa aplicação dessa techné, há um espaço muito amplo para algo que é muito intuitivo
E eu acho que isso é a grande questão atrás dessa metáfora da lira e das cordas, né? Que é uma espécie de melodia, e a melodia não tem palavras, então não, é aquilo que soa, mas que é uma música e que, portanto, não entra nesse logos, né, que é aquela sistematização completa, que é a tentativa de sistematizar todo esse mundo. Obrigada, professora. Tem o Neilton Falcão também, com a mão levantada. Pode falar, Neilton. Boa tarde, professora. Confesso que me tornei seu fã, viu? A sua fala, muito pertinente, me deixou aqui encantado. Em determinado momento, professora, você falou sobre a questão de que pessoas idosas e homens ásperos são mais difíceis de se tornarem, de serem persuadidos. Eles são bastante desconfiados. E, assim, eu parto de um exemplo muito familiar, né? Parece-me, pegando como exemplo meu pai, que à medida que as pessoas realmente vão envelhecendo, elas ficam realmente mais desconfiadas. Então, eu já tinha isso partindo do meu pai, mas eu tenho percebido realmente no dia a dia que as pessoas realmente elas são bastante desconfiadas e é bem difícil de serem persuadidas. Aí eu tenho como exemplo a minha sogra também, que é uma pessoa muito difícil de ser persuadida. Então, assim, é uma constatação bastante válida para mim, porque eu parto de uma situação real, né, do dia a dia. Assim, muito grato pela sua exposição, pela sua fala. Obrigada. Quem diz isso é o Juan Luis Vives, no De Ratione Dicendi, né? Quando ele diz que, claro, os idosos são difíceis de persuadir, sobretudo com afetos suaves. São mais fáceis, são mais inclinados aos afetos ásperos, seja por uma experiência de vida, né, que demonstra, né, que normalmente, né, as coisas não são tão belas como pode pensar a juventude, seja por um sofrimento, né, aparelhado a essa experiência de vida. Então, para ele é importante a indagação do ethos, do auditório, né, porque isso é fundamental para saber como fazer essa movimentação das paixões. Ok, muito obrigado. Professora, a Andréia, ela faz a seguinte pergunta. A senhora falou em silogismo dialético, ela queria saber se conduz com o silogismo retórico. Quando a senhora diz que o silogismo dialético, ela quer saber se tem relação que condiz também com o silogismo retórico. Sim, poderíamos pensar que sim, de modo geral, não é? Há uma certa diferença, porque no silogismo retórico pode haver uma perfeição no silogismo, né? Isso todos os retóricos dizem. A retórica pode fazer certas relações de causa que algumas vezes não sejam realmente tão perfeitas, enquanto que a dialética deveria ser uma completa lógica de causalidade, né? Enquanto que a retórica seria mais livre. Porém, no Renascimento, como dizia, a retórica vai passar a inventio para o âmbito da dialética e vai deixar a retórica apenas com a elocutio. E isso vai, então, deixar que a dialética comande toda a inventio discursiva, né? Tenho a Maria Francisca, que está com a mão levantada, Maria Francisca, e depois a professora Ana Lúcia. Maria Francisca. Muito obrigada, professora, pela excelente exposição. Todos os aspectos contribuíram para a sua boa exposição. Primeiro, os aspectos cinésicos,
que é realmente a sua postura, todo esse aspecto visual, ele ajuda para que, tudo isso ajuda para que a exposição se dê como não verbal, de uma maneira assim prazerosa. Mas meus parabéns pela exposição. E eu gostaria de perguntar uma coisa bem simples. Eu observei que, ao longo da sua exposição, apareciam paixões em todos os momentos. Eu sei que você é dos estudos literários e, naturalmente, você deve ter feito algumas análises em textos literários. Então, das 14 paixões de Aristóteles, eu lhe pergunto, embora tenha havido eu não digo rejeição, mas aquele recuar das paixões, eu lhe pergunto qual é a paixão mais evidente em todos esses momentos, ou se o movimento que se vive provoca o tipo da paixão. Não sei se eu fui clara. Então, quais as paixões mais evidentes em seus estudos literários, ou se o próprio momento, o momento histórico, sociopolítico, condiciona o tipo de paixão? Muito obrigada. Interessantíssima pergunta, muito obrigada. Me dá a oportunidade de tentar explicar melhor o que talvez me enrolei um pouco em expor. Vamos a ver. O que eu tentei mostrar no final é que, por um lado, estão as considerações retóricas, por outro lado, está o exercício poético e literário, por outra parte, estão esses manuais de conduta, mas tudo é possível de ver numa relação, numa inter-relação, né? Por um lado, os manuais de retórica estão apostando pela moção das paixões, pelo movimento das paixões, ou seja, a persuasão através das paixões, como consegui-la. Isso vai ser importantíssimo, por exemplo, em algo que não pude mencionar aqui, por razões de tempo, vai ser importantíssimo, por exemplo, para a retórica sacra. A persuasão nos sermões, por exemplo. Como fazer, através de todas essas técnicas, não é? Como mover a imaginatio, através da ênfase, a amplificação, fazer em detalhe aquela descrição, por exemplo, do corpo de Cristo na cruz. Então, se deter em cada detalhe, cada chaga, cada ferida, o grito, a dor, o sentimento da Virgem, dos apóstolos, etc., etc., né? Isso aí é uma técnica muito precisa. Agora, o século XVI, como todos os séculos, não é unitário. Eu também tentei mostrar que há uma diversidade de posturas, apesar de que haja uma linha geral, né, desse período cultural, também há divergências, diversas opiniões. Então, por um lado, temos a retórica que oferece uma prescrição, uma sistematização de como fazer um discurso persuasivo através do movimento das paixões. E isso é necessário lê-lo em relação com esse outro âmbito, que é o que eu tentei mostrar com Castiglione, citando a Remo Bodé, a Patrizia Mali, que desde o começo do Renascimento, para isso eu citei o Cortesão de Castiglione, começa a predominar no âmbito da corte, mas isso, claro, que tem uma derivação, não é? Apesar de que, claro, as paixões do vulgo, né, do assim chamado vulgo, não são as paixões dos homens de corte. Há uma sociedade sumamente estamentária, portanto, as paixões também estão definidas por estamentos sociais. Porém, podemos pensar num movimento
geral através dessa figura do cortesão, né, do ideal do cortesão. E esse ideal do cortesão seria aquele capaz de controlar, sobretudo, a exibição da paixão, né? Isso vai ser importante numa dinâmica das aparências na corte, no século XVI. Isso tem relação com muitos assuntos que são tratados em textos já clássicos, como o do Norbert Elias, sobre a cultura cortesã, em que a necessidade do cortesão de estar apoiado e estar causando contentamento, causando regozijo naquele nobre que o suporta, é fundamental na dinâmica de corte, né? Então, como podemos pensar a conciliação, a inter-relação desses mundos, e ao mesmo tempo a poesia e a literatura que provocam paixões, às vezes, muito exacerbadas, podemos pensar, né? Então, temos uma prescrição de manual de conduta que refere ao controle das paixões, à simulação, à dissimulação das paixões, e me parece que não é contraditório, mas sim complementário o fato de que as retóricas, então, invistam nessa prescrição de como mover as paixões. Justamente são movimentos paralelos, ao mesmo tempo que o controle do cortesão visa, né, ter um domínio, sobretudo sobre a exibição das paixões, a retórica aprofunda nessa questão de como conseguir mover essas paixões que estão cada vez mais difíceis de mover por conta desse movimento cultural de aprisionamento das paixões, de dissimulação das paixões, de contenção das paixões, né? Agora, a segunda parte da pergunta da senhora, que é muito, muito interessante, com relação a quais são as paixões, né? Essa é justamente a questão que colocam vários autores, entre eles o que eu citava aqui, Rodrigues de la Flor, cujo texto se chama justamente Passiones Frias, porque nessa distinção que já é antiga entre as paixões cálidas ou quentes e as paixões frias, dentre as cálidas, por exemplo, está a fúria, o furor, a ira, a cólera, e entre as frias estão, por exemplo, a melancolia, a tristeza, são paixões frias. Então, no barroco, e isso tem relação com vários movimentos culturais, há uma priorização, uma preferência pelas paixões frias. É uma era melancólica. E por uma simulação ou dissimulação ou total fortificação do eu, que fica protegido para não ser alcançado no território de suas paixões. E as paixões que são mais visíveis ou até mais aceitas são as paixões frias e não as paixões que podem ser chamadas cálidas ou quentes, né? Enfim, eu quero dizer que apenas posso dar essas pequenas palavras, mas a pergunta da senhora é muito importante, daria para falar muito tempo, porque é uma questão central. Eu já entendi, muito obrigada mesmo. Estou satisfeita, muito obrigada. Obrigada. Passar a palavra para a professora Ana Lúcia. Sim, em questão até de tempo, né? Nós temos aí uma limitação de tempo. Eu vou tentar fazer a minha pergunta, tentar reduzir minha pergunta, mas assim, eu queria dizer que a sua apresentação é riquíssima para nós, né? E a professora, ela diz que a fala é mais viva, cita coisas assim muito interessantes, né? Que o professor até já disse, fala sobre a necessidade aí de tensionar a lira, que é uma imagem muito, muito interessante, né? Fala, e quando fala dessas visões diferentes, né? Dos afetos doces e suaves e ásperos ou cruéis, que também o professor já citou, quando fala dessa riqueza, dessa vivacidade, a professora fala sobre a energeia,
cita, né, sobre a energia, que para mim, até onde eu sei, seria a vivacidade. O que seria a energia para a professora ou para o Vives? Seria isso? Sim, sem dúvida. Agora, como entender a vivacidade, né? Qual é essa maneira de fazer que algo tenha vivacidade? Geralmente, como a senhora sabe, os retóricos definem como aquela capacidade de colocar diante dos olhos e para que vejamos, então, o desenrolar das coisas, né? Como acontecendo frente aos nossos olhos internos. Porém, e isso era o que eu queria dizer, certamente eu não disse, mas para lá ia encaminhado o final da minha fala. Uma das questões que eu queria colocar é mostrar que essa vivacidade entendida no Renascimento de modo muito coerente com os antigos, ou seja, a vivacidade do movimento, é sobretudo movimento, né? A coisa na ação, a coisa se desenrolando, a coisa sucedendo naquele condão de vida que o autor, que o escritor consegue botar, né? Como aquele escritor e o poeta conseguem fazer que algo seja como uma espécie de vida se desenrolando na nossa frente. E isso vai mudar no Barroco e a energia, a evidência vai se tornar tão intelectualizada e tão sintética que é realmente uma coisa impressionante ver como o Barroco vai chegar a formular uma energia dentro da agudeza numa frase críptica de difícil deciframento, de difícil compreensão. Então, são movimentos bem opostos, né? Bem diferentes. E, no entanto, é possível entender isso como energia também, ao modo barroco, porque nesse trabalho de decifrar, de ver por que essa frase está em relação com essa outra coisa, e por exemplo, Gôngora, né, essa síntese que concentra numa imagem poética umas coisas tão diversas, mas consegue fazer algo brilhante, né? E aí a energia começa a já não ser mais tanto esse desenrolar, mas essa concentração em uma imagem altamente vívida já nesse outro sentido, no sentido da agudeza, daquilo que é capaz de concentrar, o que quando depois é descoberto, produz esse efeito da vividez, da vivacidade, né? Perdão. Sim. Muito obrigada, professora, pela sua fala, pelo despertar de tantas coisas novas aqui no nosso grupo, né? Foi realmente brilhante a sua fala e as respostas todas despertaram em nós esse desejo de conhecer mais. Então, agradecemos a sua presença, a sua fala, e eu vou passar a palavra para o professor Luiz Antônio para fazer, então, o fechamento, e, com certeza, teremos outras oportunidades de tê-la conosco. Muito obrigada. Obrigado a você. Professora, reiterar os agradecimentos. Fica amiguinha do Grupo Era, porque a gente quer ficar muito amiguinho seu, tá bom? Eu também gostaria muito. A gente ir trocando figurinhas. E nós estamos na PUC, a senhora na PUC do Chile, a gente na PUC de São Paulo, não é? Talvez a gente tenha mesmo momentos de interlocução que são necessários. Vamos esquecer os infortúnios para pensar na benevolência possível desse intercâmbio intelectual. E muito, muito obrigado mesmo. A gente encerra essa jornada de hoje com muita alegria. Aliás, tem sido assim, as últimas jornadas têm sido maravilhosas. Assim, obrigado por contribuir com isso, obrigado por iluminar o povo do Era. A gente fica muito grato. E
Sei lá, tá frio aí, né? Aqui também aqui já está esquentando um pouquinho. Mas o coração aquecido tanto aí quanto aqui. Tá bom, professora? Muito obrigado mesmo. Muito obrigada a vocês, muito obrigada pelos comentários, pelas perguntas inteligentíssimas que me deixam aqui cheia de pensamentos. E fiquemos amigos, então. Gostaria muito de assistir às jornadas. Se me convidarem, eu virei, sempre que eu puder. Catrine, por favor, convidar a professora, tá bom? Gente, um beijo, obrigado a todos, obrigado aos convidados aí. E vamos almoçar agora, né? Vamos nessa. Um abraço. Outro, Professora, tchau. você é muito simpática, viu? Vocês também, muito obrigada. Um abraço. Professora, você é simpática e